Exec no Brasil, me chamo Suende. Estou aqui de novo para falar sobre Customer Experience dentro de IGV. Muito feliz, porque eu amo essa área, eu amo falar sobre esse assunto. E aí, para falar sobre Customer Experience, a gente tem que falar sobre a mensurável de sucesso final dessa área, né? O que a gente trabalha todo dia para fazer é entregar 100% dos nossos standards de intercâmbio, né? Esses são os standards, a gente tem 4 que são entregues por OGX, mas são 12 entregues por ICX, por IGV, e a gente vai entender um pouquinho como é que a ESEC no Brasil entrega os nossos, né, standards. E aí eu trouxe aqui uma jornada baseada nos 5 tipos de interação direta que a gente tem com os nossos EPs. Então, reuniões, mensagens, formulário, auditoria e C7. E começando ali pelo preparation, né? Logo após o APD, a gente tem alguns touchpoints já, né? Mensagem, uma reunião. Só que aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre as reuniões mais importantes. Massa? E aí, reuniões mais importantes que a gente tem aí uma reunião que não é obrigatória hoje, mas eu recomendo muito, que é uma reunião de indução um mês após APD, para alinhar expectativas para a etapa de preparation e apresentar os documentos e quando eles devem ser comprados, quanto deve ser, apresentar ali as parcerias de BD e também alinhar eles que eles precisam enviar os documentos na data certa, senão a gente está pagando multa para o nosso querido ICB, né? Seguindo aqui, a gente tem alguns C7 de preparação que são muito importantes mesmo. Então, enviem aqui, ó. Depois dessa reunião, tem que enviar o C7 de indução. Depois desse primeiro mês, a cada mês, antes do último mês de realização, precisa ser enviado o C7 de acompanhamento. E aí tem uma reunião super importante, que é a chamada OPS, que ela é entregue por OGX, né? Se vocês não perceberam, o que é entregue por ICX está à esquerda, o que é entregue por OGX está à direita. E aí o OGX entrega aí duas reuniões super importantes. Essa é a primeira, a reunião de OPS, e é onde entrega os primeiros standards mesmo, de verdade. E aí ele deve acontecer um mês antes da realização, e a gente, como a ICX, precisa traquear, garantir que o OGX está entregando essa reunião. Massa? E aí, seguindo, a gente tem aí alguns prazos de auditoria um mês antes da realização acontecer. Temos aí o C7 de legalidades, que é o último C7 de preparação, que deve sim ser enviado. E aí chegamos numa das reuniões mais importantes da trajetória do EP, que são as Virtual IPS Meetings. Na verdade, a IPS Meeting virtual e a IPS Meeting presencial. E aí elas servem para a mesma coisa. Só que as duas, elas precisam ser separadas e elas precisam ser uma virtual e uma para presencial, porque quanto mais alinhamento e quanto mais a gente preparar o EP para o que ele vai viver, melhor. E aí, vamos dar um exemplo. Se o EP na IPS virtual receber a informação de que ele não pode andar com o celular na mão, assim, mostrando coisa no meio das ruas brasileiras, ele talvez não será assaltado. E aí a gente precisa falar sobre essas pequenas coisas. E não só falar sobre isso, a gente precisa falar sobre liderança. E é por isso que eu indico para vocês fazerem uma weekly meeting obrigatória com os EPs quando eles estiverem no Brasil. Então, começou o trabalho, a gente tem que estar fazendo uma reunião semanalmente para falar sobre follow-up, para pegar feedbacks, para falar sobre liderança. Imagina fazer uma mini conferência com os nossos EPs e desenvolver liderança neles toda semana. É muito massa, até porque a gente torna o momento não só muito informativo e muito espaço só de feedback, que poderia ser, né, a famosa reunião que poderia ser um e-mail, mas tem um espaço de interação, um espaço gostoso, um espaço legal para eles viverem. Massa? E aí vamos para a última reunião muito, muito importante da jornada do consumidor, que é no Post Experience, o debrief. Nesse debrief, eles precisam fazer a survey, que na survey eles vão conseguir dizer o que foi entregue e o que não foi entregue. E se foi entregue tudo, a gente tem experiências completas, que é isso que a gente quer no final do dia. E para a gente conseguir esse completed, a gente precisa que os EPs respondam 14, 16 standards, né, positivos, só que só 4 standards podem receber um não. Mas a ideia é que você sempre escuta e leia os follow-ups e C7s ao longo da experiência para suprir os feedbacks muito rápido, reforçar que está entregando um standard quando está sendo entregue e apresentar o desenvolvimento de liderança e reforçar a experiência positiva no final do dia. Massa?